Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa segunda-feira, dia 28 de agosto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, liberou hoje 6 ações penais para o julgamento de pessoas envolvidas nos ataques contra as sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro. A ministra Rosa Weber deve agora marcar a data. Atualmente, o Supremo tem 1.300 réus no caso. Os 250 denunciados pelos crimes mais graves devem ser julgados até o fim desse ano. As penas podem chegar a até 30 anos de reclusão. A reforma ministerial deve ser anunciada com o retorno do presidente Lula ao Brasil. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que já há uma decisão tomada sobre as mudanças na pasta. Aguardada há meses pelos parlamentares, a reforma no comando das pastas da esplanada dos ministérios deve ser concretizada nos próximos dias. O presidente Lula passou a última semana na África do Sul, onde participou da 15ª cúpula do BRICS e retoma a agenda política nesta semana. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou que Lula já tem uma decisão tomada sobre as mudanças na esplanada. De acordo com Padilha, as alterações devem contemplar os partidos que votaram de forma favorável ao marco fiscal, aprovado na Câmara dos Deputados, e de outras pautas econômicas da agenda do governo. Nas últimas semanas, o governo já acenava com mudanças. As alterações têm o objetivo de formar maioria no Congresso Nacional, onde a maior parte dos parlamentares tem perfil conservador. Após uma série de reuniões, os líderes partidários e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, decidiram pela votação de matérias prioritárias para a agenda econômica do governo. As votações aconteceram com folga, uma semana após o encontro entre Lula e Lira, antes da viagem à África do Sul. No encontro, os dois acordaram os ajustes finais das alterações na esplanada e, dias depois, os líderes deram sinal verde para apreciação dos projetos. Agora o governo deve escolher indicações. O novo salário mínimo deve ser sancionado hoje pelo governo. Quem recebe acima do valor de 2 salários mínimos também deve sair ganhando. A faixa de isenção subiu para R$ 2.112 e para completar os R$ 2.640, correspondente a 2 salários mínimos, o governo vai dar um desconto automático de R$ 528. O presidente Lula deve sancionar a lei que muda as faixas do imposto de renda. Na prática, esses trabalhadores não terão de pagar imposto de renda se optarem por essa dedução simplificada. Não foram alteradas as alíquotas para as demais faixas de rendimentos mensais. Mas o aumento da faixa de isenção também amplia o benefício para outras faixas. Isso porque o imposto não é cobrado sobre todo o salário, só vai incidir nos valores que ultrapassarem as faixas isentas ou de tributação reduzida. Assim, quem ganha mais não vai pagar imposto sobre o valor total e somente pelo valor tributável do salário acima da isenção. Segundo estimativas do Ministério da Fazenda, o aumento da faixa de isenção no imposto de renda deve reduzir a arrecadação em 3 bilhões e 200 milhões de reais nos 7 meses que restam em 2023 e 5 bilhões 880 milhões de reais em 2024. A medida deve beneficiar mais de 13 milhões de contribuintes. A nova lei também estabelece nova política de valorização anual do salário mínimo. O texto aprovado prevê o aumento do mínimo em um índice que combina a inflação e a variação positiva do PIB de 2 anos anteriores, a partir de 1º de janeiro. O governo estima que o valor do salário mínimo chegue a R$ 1.421 já no próximo ano, considerando a nova política de reajuste. Mas o montante só deve ser confirmado no início de 2024, após o cálculo da inflação de 2023. E agora, nos destaques internacionais, a gigante da tecnologia Meta foi acusada de colocar vidas humanas em risco no Canadá
ao bloquear links de notícias em sua rede social, Facebook, enquanto milhares de pessoas estão desesperadas por atualizações sobre os incêndios florestais. Quase 20 mil habitantes de Yellowknife e milhares de outras pequenas cidades receberam ordens das autoridades para evacuar os territórios do Noroeste. Alguns afirmam que tem sido difícil encontrar informações verificadas sobre os incêndios. Em 1º de agosto, a Meta começou a bloquear a distribuição de links de notícias em suas plataformas Facebook e Instagram, em resposta a uma recente lei canadense que exige que os gigantes da tecnologia paguem aos veículos de comunicação pelo conteúdo noticioso. Com base em uma legislação semelhante da Austrália, a lei aprovada em junho, mas que deverá entrar em vigor no próximo ano, destina-se a apoiar uma imprensa em dificuldades no Canadá. O primeiro-ministro canadense Justin Trudeau criticou a Meta esta semana, dizendo que é inconcebível que uma empresa como o Facebook escolha colocar os lucros corporativos à frente da segurança. Quase 80% de todas as receitas publicitárias na internet no Canadá vão para a Meta e para o Google, que expressou suas próprias reservas sobre a lei. A Meta não comentou as críticas. Falando agora de economia, o governo argentino anunciou algumas medidas para tentar fortalecer o consumo e limitar a desvalorização do peso. A inflação no país supera os 100% ao ano. Em meio à campanha eleitoral do país, foram anunciadas linhas de crédito a taxas subsidiadas para trabalhadores e bônus para aqueles que recebem ajuda alimentar e para aposentados. Os profissionais receberão 400 bilhões de pesos em empréstimos, enquanto os trabalhadores autônomos receberão 6 meses de redução de impostos. Já aos quase 7 milhões e 500 mil aposentados, o governo dará um pacote de 37 mil pesos, cerca de 515 dólares pela taxa de câmbio oficial atual, nos próximos 3 meses. O governo também divulgou a eliminação de impostos sobre a exportação de produtos agrícolas, com valor industrial agregado, como vinho, arroz e tabaco, e a entrega de fertilizantes. É estimado um prejuízo global de 20 bilhões de dólares em 2023, ou quase 3% do PIB, devido à seca regional. O Ministério da Economia também prevê criar um fundo de 770 milhões de dólares para financiar exportações. O valor será via aportes financeiros do Banco Nacional e do Banco de Investimento e Comércio Exterior. O governo japonês convocou hoje o embaixador chinês para protestar contra o que considera ser uma campanha de assédio da China sobre empresas japonesas, logo após o início do despejo no mar de águas da usina nuclear de Fukushima. O vice-chanceler japonês Masataka Okano declarou ao embaixador chinês Hu Jianhao que Pequim deve informar corretamente ao público, em vez de despertar preocupações com informações sem base científica. A China suspendeu na semana passada a importação de produtos do mar procedentes do Japão, em reação ao início do despejo da água utilizada para resfriar os reatores nucleares da central de Fukushima. O procedimento conta com a aprovação da Agência Internacional de Energia Atômica e Tóquio garante que a água não representa perigo para o meio ambiente e para a saúde humana. Desde o início da campanha de assédio, empresas japonesas aparentemente escolhidas de maneira aleatória, que vão de restaurantes, hotéis e até escolas, receberam milhares de ligações de telefones chineses. O despejo progressivo de mais de 1 milhão de toneladas de água tratada procedente da usina começou na quinta-feira e está previsto para prosseguir até o início da década de 2050. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa e outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais.